você tinha esse projeto, e aí em algum momento, que era uma pessoa que te aconselhava muito, que era teu pai, ele faltou, né? Como que foi esse momento? Quantos anos você tinha? Como que foi isso pra você? Foi diferente, porque se você pensar assim, pô, perdi meu pai. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 18, mais ou menos. Mais ou menos 18. E aí, meu pai, sempre muito presente e tal. E o tempo todo ali com a gente também. Muito presente assim, peraí, vou voltar um pouquinho. Meu pai presente enquanto pai, mas pouco presente fisicamente, porque meu pai era um cara muito ocupado. Sim. Com milhões de voluntário no negócio, fazia outras coisas. Então, minha mãe segurava bem, assim, a coisa no dia a dia de casa. E meu pai sempre trabalhando, muito ocupado. Quando meu pai morreu, eu resgatei tudo que ele me ensinou. Então, foi muito legal, porque eu consegui refletir aquilo que meu pai tinha me mostrado. Coisas do de ensinamento. Coisas do tipo, quando eu tinha 5 anos, tinha uma quitanda do Moia, na cidade onde eu morava, que era Cândido Mota, uma cidade minúscula, bem pequenininha mesmo. E aí eu ia com meu pai tinha um hábito de ir na quitanda toda, Norte-Frutti, né, para quem mora numa cidade maior, toda quinta-feira. E aí ele chegava lá com milhões de frutas diferentes, ele adorava novidades. Eu também sou assim hoje. E daí ele chegava e às vezes eu ia com ele. Então eu fui com meu pai na quitanda do Moia, e aí cheguei lá... Era um japonês o Moia? Não. Peguei um morango, comi um morango. E aí fui com meu pai com o cabinho e falei assim, comi um morango. Meu pai falou assim, é seu? Eu falei, não, peguei um morango, assim, peguei um morango. Aí meu pai falou, você tem que pagar. Então vá lá e pague o morango. Aí fui lá, eu com Moia, com o cabinho, e falei, peguei o morango. Ele falou, não, não é nada. Meu pai falou, vai pagar. Olha isso. Aí depois, uma vez, meu pai bateu no carro. Baita lição, hein? Não, milhões. Meu pai bateu num carro na frente de casa. E aí... E você lembra, peraí, rapidão. Tudo. E você lembra com tudo. 5 anos dessa cena? Eu lembro da onde estava a caixa do morango. Caraca, bicho. Na quitanda do Moia, embaixo do balcão. Eu lembro perfeitamente, assim, da entrada da quitanda. Porque eu tenho uma coisa de memória. Eu lembro a roupa que... Às vezes eu vou fazer uma apresentação, assim, apresentar um relatório, eu falo, não vou com essa roupa, porque eu já fui com essa roupa uma vez. Caraca, bicho. Eu lembro. Eu não lembro o que eu comi hoje no café da manhã. Não, eu lembro. Não. Eu lembro detalhes, assim, de muitas coisas. E aí, agora velha, na menopausa, é mais difícil, mas eu lembro. E aí, meu pai uma vez bateu num carro na frente de casa. Estava tendo uma festa em casa, meu pai foi manobrar, bateu. Um Fusca bege. Eu lembro onde ele estava posicionado. Meu pai escreveu um bilhete, colocou, bati no seu carro. E eu falei, pai, eu já tinha uns 10. Falei, pai, ninguém viu. Olha isso. E aí meu pai falou assim, mas eu vi. Ninguém viu, mas eu vi. E aí eu vou avisar a pessoa. E aí o cara cobrou, assim, o carro inteiro do meu pai. Como se meu pai tivesse destruído o carro. O cara ainda agindo na má fé. E meu pai sempre foi meu chapa, assim, de contar coisas e discutir coisas da vida. A vida acontecendo, ele ia te dando a tradução do que ele estava pensando por trás. E aí eu falei assim, tá vendo? O cara te cobrou um monte. Olha que cara desonesto. Você foi bobo. Ele falou, não, eu não fui bobo. Porque a vida é assim, plantar é opcional, mas escolher é obrigatório. Então, eu vou pagar e minha consciência tá limpa. Caramba. E várias outras coisas. Eu atirava, né? Até hoje a gente atira em casa. Mas quando eu era criança, meu pai me ensinou e eu atirava. Aí, o que eu fiz? Explodi o lustre da Dona Ivanilde, que era a vizinha. Eu com a minha espingardinha de chumbo ali. Peraí, rapidão. Lucas, já faz o corte. Explodir o lustre da Dona Ivanilde. já vai virar um corte isso aqui. Aí eu tô lá, assim, atirava no Comfort, atirava no palito de fósforo, atirava no sabão em pó. Falei, tá chato. Era um sobrado. Mirei arma de verdade? Arma de verdade. Uma espingarda de chumbo, né? Assim, eu com meu pai, às vezes eu atirava em stand de tiro, mas em casa eu tinha uma espingarda de chumbo. Mirei, puf, explodiu o lustre da Dona Ivanilde. Imagina a Dona Ivanilde. Não percebeu. Não percebeu? Meu pai chegou à tarde e falei, pai, explodi o lustre da Dona Ivanilde. Meu pai falou, vamos lá falar pra ela. Não falou, claro, que eu explodi, né? Mas falou... Olha, Juliana, quebrou seu lustre. Ela falou de jeito, mas como? Era um sobrado enorme. Como que aconteceu isso? Ele falou, não, ela quebrou, nós vamos pagar. E aí ó,
Eu colecionava selos. Porque eu sempre gostei de geografia e eu sempre quis viajar, que é a minha vida, assim, Sim. viajar. E aí, eu colecionando selos e tal, todo final de semana tinha um selo, ele cortou minha mesada, eu não peguei o selo da Zâmbia. Putz. Fiquei sem a Zâmbia. Fiquei arrasada sem a Zâmbia. Aí, fui pra Zâmbia Caraca. e comprei um selo. Que da hora, meu. E você tem esses selos até hoje? Eu acho que eu tenho. Esses dias eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, onde estão meus papéis de carta? Minha mãe falou, acho que você deu, porque também eu dou tudo. Sim. Eu acho Você que o selo desencana e tá- fala, vou dar embora. Não, eu vejo uma criança que fala, adoro papel de carta. Eu falo, eu tenho vários, vou te dar. E dou. Ou alguém fala, eu queria tanto... Já aconteceu várias vezes, assim, de alguém falar, adorei sua blusa. Eu, tô a blusa. Mentira, sério Não fico mesmo? pelada no meio da rua. As coisas é um moletom. Eu, toma a Da hora. blusa. Direto eu faço isso, direto. E às vezes eu saio e falo assim, esse chapéu, se alguém gostar, vou dar. Nossa, que legal. E aí a pessoa, às vezes, fala assim, adorei o chapéu. Eu falo, é seu. Eu falei, Deus. Que da hora, da hora. É. E, meu, negócio de selo, eu trabalhava em comércio exterior no comecinho. E eu sempre fui um cara ligado com o que vai valorizar, né? Sempre pensei em grana, assim. Aí eu falava, nossa, e eu por muito tempo trabalhei na expedição da empresa. Me chegava carta do mundo inteiro, porque era empresa de comércio exterior. Eu sempre pegava as cartas, pegava o estilete, recortava o selo e entregava a carta com furo para as pessoas. Eu pensava, por que você está entregando com esse furo? Eu falei, não, é que eu coleciono selos. E aí, cara, eu tenho esses selos até hoje em casa e falo, meu, quando eu tiver velho, eu vou vender isso aí por mó grana, porque é um monte de selo do mundo inteiro. E aí tá lá, tá colado lá nos pedaços. Eu nunca nem descolei, né? Deixei lá. E Ju, cara, então teu pai, eu vejo isso com algumas pessoas que eu admiro, as pessoas que normalmente eu admiro muito como ser humano, são pessoas que tiveram uma baita de uma criação em casa. Aí nessa hora eu falo, caramba, então ter pai presente, mãe presente, dar esse exemplo dentro de casa, faz a pessoa crescer com valores bem, bem importantes. Não que as pessoas que não tiveram essa base não tenham valores, mas que das pessoas que eu mais admiro, normalmente essas pessoas elas trazem ensinamentos fundamentais de casa. Tanto é o seu Raul, que a gente estava conversando, que foi um dos entrevistados aqui. E isso é muito presente na tua vida também, né? Do teu pai e da tua mãe. Muito. Não necessariamente que meu pai era presente. Meu Sim. pai não lembrava meu aniversário. Todo mundo começava a ligar e falava, opa, o que é isso hoje? Seu aniversário? Ah, seu aniversário. Não ia na minha apresentação de balé, porque Caraca. estava sempre ocupado e tal. Minha mãe sempre reforçou esse isso. lado aí. Mas o meu pai sempre foi o meu espelho de negócios, porque eu sempre gostei de negócio. Eu sempre gostei de negociar. Uma vez, a gente estava num leilão, e aí... E você era criança também? Criança. Eu sempre... Assim, Você sempre, o seu pai te levava? Sempre. A gente estava num leilão. Eu sempre acompanhei meu pai e minha mãe, assim. Ele te levava intencionalmente? Não sei. Ou só porque não tinha com quem ficar? Não sei, ele me levava, assim, pros happy hours. Eu tinha um copinho assim, todos os amigos dele com chopp, eu um copinho assim, suco laranja. Ele tomava control, meu pai, um licor. E aí ele bebia depois do almoço e fazia assim, ai, que bom, puff. Eu sempre fui, assim, desastrada. Um dia eu peguei o copinho, coloquei água e falei, ai, quando eu bati na mesa eu quebrei o negócio. Eu sempre fui desastrada. E aí, enfim, aí eu fui no leilão com meu pai. E daí, meu pai saiu para pegar alguma coisa, assim, de bebê, sei lá. E eu dei um lance num cavalo lá, num negócio. Leilão de cavalo. gado. De cavalo. E dei um lance lá. Meu pai voltou e falou, você peça a Deus para alguém dar outro lance. Peça a Deus. E eles aceitaram o lance da criança, assim? Sei lá, assim, eu Eles sei aceitaram. que eu dei. Passou, meu pai falou, peça a Deus. Porque você vai ficar sem mesada pro resto da vida. E aí alguém deu, graças a Deus. Também sou forte na oração. E aí várias coisas aconteceram, assim, sabe? Do tipo, a gente ia pra praia sempre, e meu pai me acordava mais cedo para eu ajudar a arrumar o carro. E aí depois acordava minha mãe e meu irmão. Aí na praia eu acordava com meu pai para caminhar. E daí meu pai comia bastante, minha mãe meio não gostava, né? Óbvio, cuidava. Sim. E daí ele comia escondido e eu escondia só porque depois eu ganhava uma banana na massa. Porque eu também gostava de comer. E aí a gente voltava da praia, montava o guarda-sol, aquela coisa de fazer assim, tic-tic com a areia. E daí sentava lá. Meu pai pegava o jornal e abria o jornal. E aí tem vezes assim que eu lembro de eu estar com o jornal ao contrário, copiando. Minha mãe chegava e eu ia caminhar com a minha mãe. Então, eu sempre fui muito ligada, assim, nas coisas, tanto do meu pai quanto da minha mãe, sem querer, assim, meio de exemplos. Sim.
Na verdade, a criança usa E muito, hoje né? eu repito, assim, várias coisas, sabe? Eu penso, o que eles fariam? Porque se eu puder... Eu tive uma educação muito pesada, assim, de Dura no sentido... tudo lição de moral, tipo... Cheguei uma vez, queria uma bicicleta. Queria a bicicleta, falei, como é que eu vou fazer? Nota. Então, tá aqui a nota. Nunca fui uma aluna certinha. Sim. Era boa aluna, mas assim, normal. Aí cheguei com a cadernetinha lá, para quem não sabe, que é mais jovem. Antes tinha uma cadernetinha que anotava a nota. Daí cheguei com a cadernetinha, falei, pai, passei de ano. Meu pai falou, parabéns. E aí, minha próxima fala era Que era bicicleta. Aí falei assim, e aí, assim, Natal, né? Meu pai falou, você trabalha? Cara, Falei, não. Ele falou assim, então esse é seu trabalho. Devolveu uma cadernetinha e falou, não me mostre mais. Se você for caraca. mal aqui, o problema é seu. Porque é sua vida. Se você for bem, é sua vida também. Porque a minha vida é pagar a escola para vocês, para mim e para o meu irmão. Você tem que ir bem na escola, não posso fazer isso por você. Então, é sua responsabilidade. E aí, bom, ganhei a bicicleta, mas Mas tomou não na essa troca. invertida. Não na troca, é. Sim, que da hora.